Você é uma das pessoas que sempre ficou com aquela dúvida na cabeça, afinal, o que é um processador? O que é uma memória RAM? Uma placa-mãe, por exemplo? É para você que a gente está trazendo essa nova série de vídeos, onde nós vamos explicar detalhadamente cada um desses componentes, cada um em um vídeo, de uma maneira fácil e rápida para você entender como ele funciona, como você escolher ele e o que esse item faz no seu computador. Nesse primeiro vídeo aqui hoje, a gente vai abordar o que é e como você escolher o seu processador para sua máquina. E vamos para a nossa primeira pergunta aqui. Afinal, o que é o processador? Para quem não conhece ainda, tá, o processador é esse pequeno chipzinho aqui, tá? E o processador, nesse caso que a gente está falando, é o de desktop, porque o processador está disponível em diferentes itens e diferentes componentes que a gente tem hoje pelo mercado. Mas falando diretamente do processador de desktop, é esse carinha minúsculo aqui, que ele tem encapsulado dentro desse pequeno espaço aqui, silício, transistores e outros vários componentes que vão comandar e gerenciar a sua máquina. Hoje no mercado ele é comandado para desktop basicamente por duas empresas. Temos aqui a AMD, que vocês já conhecem muito bem, e também temos a Intel. As duas elas vão entregar para vocês o mesmo resultado, que é a performance e o gerenciamento de todos os arquivos da sua máquina. Mas nesse meio de caminho elas podem entregar de maneiras diferentes, então cada uma tem suas tecnologias para conseguir chegar a esses resultados. Vou dar um exemplo simples. A Intel trabalha com Turbo Boost, que é uma tecnologia de aumento de clock que vocês vão entender daqui a pouco. A AMD ela trabalha com Precision Boost, por exemplo. Então são tecnologias que entregam o mesmo resultado, basicamente, entre aspas, só que de maneiras diferentes, cada um trabalhando com suas arquiteturas e suas tecnologias diferenciadas para entregar a performance para você aí de casa. Cada uma das duas empresas trabalham também com segmentos diferentes de produtos, então dentro de suas arquiteturas elas trabalham com segmentos para baixo custo, para médio custo e para alto custo. Isso vai determinar diretamente o desempenho também, então você tem baixo desempenho, médio desempenho e alto desempenho. E a mesma coisa vai se dar pelo valor do produto, você vai ter produtos de baixo custo, médio custo e alto custo. Então você tem que ficar de olho sempre no segmento de performance e preço que você procura para cada um desses itens aqui. É muito importante você cuidar bastante. Eles têm vários produtos no seu line-up, muitas vezes vários produtos mid-end. Mid-end, para quem não conhece, é produtos intermediários, tem vários produtos high-end e vários produtos low-end também no mercado, não somente um em cada segmento desse aí. Então você deve sempre ficar atento a esses pequenos detalhes na hora da sua escolha. Nesse pequeno espaço aqui, você tem diferentes componentes, tá? Eu vou explicar um pouquinho por cima aqui, mas já o detalhe um pouquinho os mais importantes para vocês, tá? Você tem aqui dentro núcleos, que é o que vai fazer realmente o processamento dos nossos dados. Você tem memória cache, que é uma memória extremamente rápida, que é para o processador acessar os dados mais importantes para ele de maneira mais rápida e não precisar ficar acessando a sua memória RAM, que é uma memória mais lenta, e vocês vão entender em vídeos lá no futuro que a gente vai explicar isso para vocês. Além disso, ele possui vários transistores, que é como se fossem chavezinhas que vão ficar a todo tempo falando sim ou não, abrindo e fechando dentro do seu processador, passando ou não uma informação. Você tem uma pasta térmica interna ou solda para ele poder fazer a transferência de calor de cima do seu núcleo do processador para essa tampinha metálica que vem na parte de cima do processador, e é essa tampinha metálica onde vem estampada o nome, o modelo e algumas informações do seu processador que vai fazer a transferência de calor com o sistema de refrigeração que pode acompanhar o seu processador ou um que você vai comprar, seja a ar ou a água, customizado para fazer a refrigeração do seu processador. Além disso, os processadores podem possuir ou não vídeo on-board, então você vai precisar ou não de uma placa de vídeo para equipar junto com o processador desse aqui, então vai depender do modelo que você vai escolher, entre outros vários componentes que você pode ter de diferenciais aqui, né? E vários especificados ali dentro, só que muitas vezes não fazem tanta diferença pra gente, então não vale a pena a gente ficar especificando todos eles em vários detalhes aqui para vocês. Ok, então vamos especificar agora em detalhes para vocês o que a gente tem dentro do processador, pelo menos os principais componentes e itens que a gente encontra dentro do nosso CPU. E antes de tudo, a gente precisa entender como o seu processador processa todas essas informações e esses itens. Vale lembrar aqui para vocês, tá? Tudo que a gente tem hoje no seu computador e no seu sistema operacional, ele vai passar pelo seu processador. E eu não estou falando somente do Word ou do Photoshop que você abre na sua máquina. Eu estou falando de processos que ficam por trás, que também dependem do seu processador. Como, por exemplo, drivers e pequenos softwares que o seu hardware, sua placa-mãe, sua placa de vídeo, seu HD, precisa para funcionar corretamente. Muitas vezes o áudio da sua placa-mãe, o armazenamento, o sistema de USB, tudo isso roda por trás, nos bastidores, e você não vê o tempo inteiro e você não precisa ficar abrindo esses itens também, mas o seu processador está o tempo inteiro ali trabalhando e processando todos esses itens e todas essas informações para que o seu sistema e sua máquina funcione de maneira redondinha, sem travar a todo tempo, da melhor maneira possível, com a melhor experiência possível para você e na sua casa.
Todas as informações, elas são processadas, imagine que por pulsos. Então o teu processador, ele faz vários pulsos desses por segundo. E quanto mais pulsos desse ele consegue fazer, mais informações ele consegue levar, copiar, trazer de novo, processar, escrever, reescrever essas informações dentro do seu computador. Então cada pulso desse, ele consegue fazer uma tarefa. Um processador ele não faz um pulso por segundo, ele faz milhões, milhares de pulsos a cada segundo o tempo inteiro. Então imagine que o teu processador está o tempo inteiro passando informações de um lado para o outro. E quanto mais pulsos desse ele conseguir fazer, mais rápido vai ser o seu processador. E essa velocidade de pulso que a gente chama é o nosso famoso clock do processador. Então o clock, como já diz, é o reloginho. Quanto mais pulsos desse você consegue fazer, é a velocidade dele que seria o clock. E para você ter mais performance, mais pulsos, você precisa de clocks maiores no seu computador. Só que aí você deve estar pensando aqui, Júnior, ok, então a solução dos nossos problemas é você ter um clock lá em cima, porque você vai conseguir ter muitos mais pulsos e você vai conseguir passar muito mais informação nesse nosso CPU. É e não é. A solução do nosso problema é essa. Só que você tem que imaginar que quanto mais pulsos você tiver na sua máquina, mais calor ele vai gerar. Então, quanto maior o seu clock na sua máquina, para você ter mais desempenho, mais calor ele vai gerar, porque você está tendo muito mais informações sendo passadas por ali e você precisa de uma voltagem, uma tensão maior para esse item funcionar dentro da nossa máquina. Então, o limite é o seguinte, você já deve ter pensado, tá bom, vamos colocar o maior clock possível naquele item para a gente conseguir extrair a maior performance possível. Só que vai chegar um certo momento que a temperatura vai chegar num limite e a gente não vai conseguir atingir clocks maiores porque os itens vão começar a entrar em fusão. Imagine que certos metais, certos componentes, eles suportam até uma determinada temperatura, depois eles simplesmente não funcionam mais. E é isso que acaba acontecendo com o nosso processador. A gente não pode brigar simplesmente por clocks mais altos e mais rápidos, pensando somente nesse desempenho, porque a gente vai ficar preso à temperatura nesses casos. É aí que entra um outro carinha na jogada, entre os nossos núcleos. Por que você ter um processador e não dois, um do lado do outro processando, cada um com seus pulsos, cada um com seu clock, fazendo todas essas informações funcionar de maneira mais rápida? Aí você vai pensar, tá bom, vamos colocar dois processadores na placa-mãe? Não, por que não a gente colocar dois núcleos dentro do mesmo processador? Então a gente tem um processador fazendo todos esses dados, esses pulsos sendo processados independente e mais um outro para poder auxiliar ele. É aí que surgiram nossos primeiros processadores com multinúcleos, processadores dual core, com vários núcleos no nosso processador. Hoje nós podemos encontrar processadores com 2 núcleos, 3 núcleos, 4, 6, 8, 16, 18, 24, 36 núcleos. Então uma infinidade. E vale lembrar que todos esses núcleos, eles não funcionam somente de maneira física. Essa é a ideia, a gente poder dividir as tarefas para que elas fiquem mais rápidas. E muitas vezes você tem esse núcleo ali, e esse núcleo ele não necessariamente precisa ser físico. Você pode ter um núcleo que ele interpreta suas informações como um outro núcleo, então ele pega o desempenho dele e aquele restinho que sobrou de desempenho e cria um outro núcleo lógico. Esses são os famosos threads. Então imagine que você tem um processador com um thread, você tem um processador de um núcleo que emula mais um thread. Então você tem no total 2 threads no seu processador. É um núcleo real mais um thread, totalizando 2 threads de processamento. São 2 núcleos lógicos. Se você tiver um processador com 4 threads, muitas vezes você tem 2 núcleos reais e 2 threads no seu processador. São 2 núcleos emulados, totalizando 4 núcleos lógicos. São 4 threads no seu processador. Essa é uma maneira de a gente aproveitar ao máximo a performance e a energia que é gasta no seu CPU, sem precisar ficar criando outros núcleos físicos no seu CPU. Vamos dar um exemplo prático aqui para vocês. Você tem, por exemplo, um processador Pentium G4560. O processador Pentium G4560, como todos vocês conhecem, é um processador dual core. Mas cada núcleo dele de processamento, ele emula mais 2 núcleos. Então ele tem 4 threads. Você tem um processador i3, por exemplo, um 8100. O 8100 é um processador que ele possui 4 núcleos reais. São 4 núcleos físicos. Não possui nenhum núcleo lógico criado extra. Então são todos núcleos reais. Ele tem 4 núcleos. Ele, olhando pelo CPU, olhando pelo sistema operacional, ele vai ter 4 núcleos lógicos, assim como o G4560. Só que o G4560 ele vai ter 2 núcleos reais e 2 lógicos. Enquanto o nosso i3 8100 ou o nosso i5, por exemplo, o 7400, ele vai ter 4 núcleos reais e não vai precisar emular nenhum deles. Vale lembrar que a performance que você tem entre um núcleo lógico e um núcleo real não é a mesma. Então você tem núcleos reais tem mais performance em cada um, porque eles estão utilizando todo o seu potencial ali, máximo, do que você ter somente 2 núcleos reais e 2 núcleos lógicos, tá? Totalizando 4 threads no total na máquina. Então vale lembrar que sempre um núcleo
real, ele é mais potente do que um núcleo virtual, porque o núcleo virtual ele é feito com a sobra de performance, basicamente, conseguindo entregar uma performance para novos itens, para novas tarefas, respondendo novas instruções dentro da sua máquina. Aquela sobrinha que sobrou ali, para você não ficar consumindo energia à toa, você dedica ela para uma determinada função, criando um novo núcleo no seu processador. Um núcleo fake seria assim, mas que funciona muito bem na prática. E agora eu imagino que você deve estar se perguntando, tá, mas qual a importância do processador na minha máquina? Você tem que sempre lembrar que o processador ele é a peça-chave da sua configuração. Como eu já falei, ele vai processar e vai comandar todos os seus itens. E o processador não está disponível somente num PC. Uma calculadora, um aparelho de som, um aparelho de celular, todos eles possuem processadores. Processador é também uma GPU. GPU é uma placa de vídeo. Dentro da placa de vídeo você tem um processador que vai fazer ela entregar toda aquela performance. Então, como ele é a peça-chave, você deve escolher muito bem. Porque uma escolha de processador vai determinar os outros itens da sua máquina. Um processador que você escolher, por exemplo, um Ryzen 5, ele vai determinar placas-mães que você vai ser obrigado a escolher, porque você escolheu o seu Ryzen 5, e determinados tipos de memórias que você vai colocar junto com esse processador, assim como o sistema de refrigeração, entre outros componentes. E a mesma coisa acontece se você escolher um processador Intel, por exemplo, um i5. Você vai escolher o seu processador e a partir dele você vai escolher sua placa-mãe, sua memória RAM, entre outros componentes. Até porque, para o processador funcionar corretamente, ele é comandado por um chipset, ele vai comunicar com o chipset da sua placa-mãe. E cada chipset ele é voltado para um determinado processador ou um determinado segmento. Eu vou dar um exemplo, um i5 aqui 7400, ele vai funcionar muito bem com placas-mães B250, H110, com placas-mães desse chipset, mas ele não vai encaixar e muito menos vai funcionar em uma placa-mãe B350 com o processador Ryzen funciona, por exemplo. Você tem componentes diferentes, sockets diferentes e informações que vão ser passadas diferentes. Então sempre saiba que você vai ter chipsets diferentes para determinados processadores. E você vai sempre combinar um processador com um determinado chipset que vai estar atrelado a uma determinada placa-mãe. Por isso que eu falo, ele é uma peça-chave e que vai determinar toda a escolha do seu combo. Sua placa-mãe, sua memória RAM e outros componentes na sua máquina. E agora você deve estar pensando aqui, como escolher o seu processador? Eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui para vocês, tá? Basicamente, você tem que determinar qual o seu foco. Você vai utilizar a máquina para game, vai utilizá-la para uma tarefa home, escritório, ou você vai utilizá-la para trabalho, workstation. Você tem que determinar esses fatores para saber aonde você vai atacar exatamente. Porque lado a lado com a importância de valor que você tem para gastar com a sua máquina, também é a proposta. Porque não adianta nada você comprar uma máquina com um determinado valor que não vai atender suas necessidades. Você tem que focar nas necessidades que você tem e no cash, né? No valor que você tem basicamente ali para investir, no budget que você vai poder investir nessa sua máquina. Então você tem que determinar, como no nosso site hoje é dividido em home, game e workstation, você pode estar comprando uma máquina profissional, além do modo livre, é para a gente justamente focar esses itens. Por quê? Se você vai utilizar uma máquina para home, você vai direto no home e a gente vai escolher processadores que são voltados para home. Uma tarefa de escritório cotidiana, home, você não precisa de processadores com 36 núcleos. Um processador com 2 núcleos, 1 núcleo, 4 núcleos é mais do que o suficiente para sua máquina já. Agora, quando a gente está falando de uma máquina gaming, por exemplo, você tem necessidades diferentes. Você precisa muitas vezes de um processador com mais núcleos, 4, 6, 8, 12 núcleos, até quem sabe, dependendo do game que vai utilizar, não é todos que utilizam. No geral, 4 e 6 núcleos hoje já é mais do que suficiente para atender nossas necessidades em jogos. Além disso, você precisa de clocks mais elevados, porque você vai precisar de informações muito mais rápidas, porque além do sistema operacional rodando por trás, cuidando de todos os drivers, o seu processador vai ter que cuidar do teu jogo e da sua placa de vídeo, que o tempo inteiro vai estar mandando FPS para o seu processador poder processar essas informações e jogar para você. Então, é o tempo inteiro muitas informações sendo processadas pelo seu CPU e que você precisa de um processamento muito mais rápido. Então, você precisa de muito mais clock no processador e precisa de mais núcleos também para que o seu jogo funcione com a melhor performance. Além disso, você tem as máquinas que são voltadas para uso profissional, workstations, máquinas para trabalho mesmo, para softwares específicos, elas sim demandam muito mais processador, porque ali você tem que pensar que quem vai fazer todo o processamento bruto dos seus projetos e dos seus trabalhos vai ser os núcleos do seu CPU. Então muitas vezes um processador com 8, 16, 12, 18, 24 e 36 núcleos vai ser muito bem utilizado. Por exemplo, esse vídeo que vocês estão assistindo aqui agora, ele vai ser processado por um processador de 24 núcleos. E a hora que eu estiver renderizando esse vídeo, todos os 24 núcleos vão estar sendo utilizados a 100%. Muitas vezes em gaming você não tem todos os núcleos sendo utilizados a 100%, você tem 4 núcleos a 20%, a 30%, entendeu? Então não é a mesma necessidade que você vai ter para cada uma dessas tarefas. Então você tem que designar aonde você vai investir.
Além disso, cada um desses segmentos que você vai escolher, ele vai ter que ser comandado também pelo seu preço, pelo valor que você tem para poder gastar. Porque você comprar um processador de 36 núcleos é caro, você comprar um de 4 núcleos é mais em conta, você comprar um de 2 núcleos é bem mais barato. Então você tem que determinar quanto você pode gastar. Porque muitas vezes um processador de 2 núcleos com 4 threads, ele pode até ser uma opção interessante para você estar jogando, mesmo ele não sendo a opção mais recomendada. Um processador com 4 núcleos reais ou 6 núcleos reais é o mais recomendado para jogos. Mas se você não pode gastar muito, você pode ir uma opção um pouquinho mais de entrada, não no recomendado, uma opção um pouquinho abaixo que talvez vai te entregar uma performance boa e vai conseguir atender suas necessidades. Então o mais importante é você determinar o que você vai fazer com a sua máquina e o valor que você tem para gastar. Você determinando isso, você pode escolher um processador adequado para sua configuração. E vale lembrar, outros componentes dependem também para jogo, por exemplo, do seu processador, como uma placa de vídeo. Se você colocar um processador fraco com uma placa de vídeo forte, provavelmente o teu processador vai gargalar sua placa de vídeo, ou seja, ele vai amarrar o desempenho da sua placa de vídeo, não deixando ela entregar a máxima performance que ela poderia te dar dentro de jogos. Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro beta aqui do nosso vídeo explicando para que serve e o que é cada componente do nosso computador. Iniciamos aqui pelo processador. Eu espero que tenha ficado bem claro para vocês e tenha dado para vocês entender em detalhes de uma maneira mais fácil para que serve esse pequeno chipzinho que está dentro do nosso computador e é responsável por tarefas tão importantes dentro da nossa máquina. Eu espero que vocês tenham curtido esse material. Se você curtiu, é muito importante pra gente o seu like, o seu favorito e o seu compartilhamento para ajudar esse material a chegar nas mãos de mais pessoas aí pelo mundo, pelo Brasil e aonde for que você esteja assistindo o nosso vídeo. Eu vou deixar opções de legenda nesse vídeo aqui habilitadas, então a gente vai adicionando legendas. Se você quiser contribuir com legendas também, pode estar contribuindo junto com a comunidade. E se você não é inscrito no nosso canal ainda, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e também acessar o nosso grupo Pichau Hardware. Nos próximos vídeos, nas próximas semanas, vocês vão acompanhar outros materiais como esse, focando em placa-mãe, memória RAM, processador e entre outros componentes. Não esqueça de comentar lá embaixo o item que você quer ver a gente comentando aqui mais detalhadamente aqui no nosso canal. Beleza, galera? Nos vemos no próximo vídeo. Abração e até a próxima!